Olá pessoal, hoje nós vamos falar das Guianas e sobre o que todos querem saber. Vai ter guerra? Vamos começar falando um pouco sobre o que é aquela região, historicamente, né? A região conhecida como Planalto das Guianas, terra de água boa, como na língua nativa falava, é o escudo das Guianas. E aí a gente tinha no passado 5 Guianas. Tínhamos a Guiana Espanhola, né, que na verdade são planaltos, né? São grandes construções rochosas, e aí que são chamadas de Planalto das Guianas, Escudo da Guiana. E cada trecho dessa cadeias de formações rochosas, no passado estava na parte de um império, né? Estava geograficamente não, politicamente, dentro de algum domínio imperial do passado, né? Então tínhamos a Guiana Espanhola, tínhamos a Guiana Portuguesa, que hoje é o estado de Roraima, tínhamos a Guiana Inglesa, que se tornou independente da Inglaterra em 1966, é o país a qual hoje tem a disputa com a Venezuela, né? A Guiana Espanhola virou o trecho que compreendia a Guiana Espanhola, é o trecho onde hoje está dentro da Venezuela, né? A Guiana Inglesa é o trecho que hoje se chama apenas Guiana. Tinha a Guiana Portuguesa, que é onde é o estado de Roraima, a Guiana Holandesa, que virou o Suriname, hoje é Suriname, depois da independência passou a chamar Suriname, e a Guiana Francesa, que até hoje pertence à França, né? Então vamos olhar aqui o roteiro. A, a região da Guiana é uma região muito rica em minerais, né? Desde que foi descoberto o petróleo em 2015, uma região que historicamente sempre esteve em disputa, né? Desde a época do Império Espanhol, né? E aí depois da independência da Venezuela, da independência da Guiana, uma área que sempre esteve em conflito, em disputa, e isso foi acirrado a partir de 2015, uma disputa que já estava esquecida, mas depois da descoberta de petróleo, né, de uma grande reserva de petróleo, a Guiana passou a explorar, concedeu licenças para empresas americanas, inclusive a ExxonMobil, ou Exxon Oil, coisa dessa, para explorar na região, o que levou à indignação do presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, porque até então era uma área de disputa, mas uma área que não tinha muito a oferecer, né? Uma região de mata fechada, pouco habitada, pouco explorada. Então essa disputa estava adormecida, né? Já fizeram vários arbítrio internacional, mas enquanto estava lá esquecida, estava tudo bem, né? Não estava explorando nada. É aí que descobre lá, né, fonte de petróleo que rendeu a Guiana bilhões de dólares, né? A economia da Guiana cresceu 5 vezes por conta disso. Aí aquela história do filho bonito, né? O filho bonito, todo mundo quer ser o pai, né? E aí o Maduro começou a questionar a posse da Guiana, né? Vamos ver aqui a ordem. Assim, até que o Maduro resolveu fazer esse referendo, esse plebiscito, consultar a população sobre o que eles achavam de tornar o que eles chamam hoje de Guiana Esequiba, né, porque é a região onde passa o rio Esequibo, tornar um estado venezuelano e fazer, né, cumprir alguns tratados antes do último vigorado, né? Mas acontece que internacionalmente o território venezuelano, não, goiano,
conhecido de forma integral, né? Incluindo a Guiana Esequiba. E a Guiana Esequiba representa nada mais nada menos do que 75% do território da Guiana. Apesar de ser pouco habitado, né, de uma população de 800 mil pessoas, apenas 125 mil vivem na região, mas de qualquer forma, nenhum país que abre mão nem que seja de 1 centímetro do seu território, né? Principalmente uma zona muito rica de petróleo. Né? Tem como motivações também a mobilização do Maduro o fato de estar se aproximando das eleições. Até me chama a atenção porque ele está muito preocupado com isso, porque como esse plebiscito que aconteceu, né, que 95% da população votou a favor, é igual às eleições na Rússia, né? Tanto as eleições presidenciais, legislativas, sempre o governo ganha, o partido do governo, né? Então são eleições duvidosas. Mas de qualquer forma, Maduro quer desviar a atenção para toda essa crise econômica que a Venezuela passou e está passando, para baixa popularidade, com esse discurso, né, nacionalista de reintegração de um território nacional. Né? Vamos ver aqui o que temos de mais aqui. Probabilidade de invasão. Né? Na minha opinião, a probabilidade de uma invasão ela é muito remota, apesar de o governo guiano já falar que o serviço de inteligência percebeu movimentação de tropas especiais na fronteira da região das equipes com a Guiana, percebeu a movimentação de mais ou menos 200 homens de tropas especiais, desuniformizados, altamente treinados, e que faria operações na região. Né? Esses homens desuniformizados é como os homens verdes, né? Os homenzinhos verdes, que em 2014 lá na Crimeia, na Península da Crimeia, invadiu a Península da Crimeia e tomou o território, né? Tomou o território, né? A mesma estratégia de sempre. Toma o território, não foi a Rússia, foi algum grupo, né? Vai, derruba o governo, toma o território, proclama a independência e aí pede anexação à Rússia, né? Que massa. Então, era a tática dos homenzinhos verdes, né? Segundo a Guiana. Mas a probabilidade de invasão me parece remota pelas consequências que a Venezuela pode enfrentar. Né? Essa retórica populista, belicista, existe desde o antigo governo, né? O Hugo Chávez, que tinha os programas de TV ao vivo, diário, que ele fazia discursos inflamados, e aí tinha um discurso meio que paranoico, persecutório contra a Colômbia, e aí em pleno programa diário, no ar, mandava o exército ir para as fronteiras da Colômbia, né? Coisa de louco. Então, essa política belicista, meio histriônica, vem desde a época do Hugo Chávez, né? O antecessor do Maduro. Né? E aí, se tem guerra, o que temos dos dois lados, né? Qual é a capacidade bélica militar de cada país? Bom, falando-se da Venezuela, é o quinto, sexto país, não me lembro exatamente, que mais investe no exército no mundo. Né? Então a Venezuela já tem uma tradição militarista, né? Tem um exército, digamos, bem treinado, bem equipado, tem muitos equipamentos, um contingente aí de 400 mil homens, mais a Guarda Nacional, mais os grupamentos especiais, né? Enquanto... Não, 400 mil não, errei no número, né? 400 mil. Em torno de prontidão, temos aí 140 mil homens. 400 vai dar junto com outras forças especiais, que aí vai dar muito mais do que 400 mil. Mas enquanto do lado da Guiana, nós temos aí um exército com 400 soldados de prontidão. Você não ouviu mal, nem eu errei no número, 400 soldados. Afinal, a gente está falando de um país com 800 mil habitantes e que não tem nenhuma
tradição militar, bélica, né? E não tem problemas com vizinhos, né? O Maduro está arrumando problema de fronteiras agora, né? Tem uns 3, 4 tanques, 3, 4 mesmo, 3, 4 tanques, 2 aviões, é bem assim. O problema é as pessoas que têm interesse na Guiana, né? Então, as consequências para Venezuela, né? No caso de uma invasão. A primeira delas, a interferência americana. Tem interesses americanos aí, né? Tem empresa americana investindo, explorando petróleo na Guiana. E a Guiana tem um tratado de defesa, um tratado militar com os Estados Unidos, né? Tem um tratado de cooperação mútua na área militar, na área de defesa. E os Estados Unidos já fez hoje, no dia de hoje, né, 6/12/2023, exercícios militares conjuntos com o exército da Guiana, que já é um recado, né, para a Venezuela, um recado para o Maduro, que se ele invade, vai ter, né? Então é pouco provável que o Maduro queira comprar briga com os Estados Unidos. Tem a questão também de que uma invasão venezuelana na região da Guiana Esequiba e vai precisar passar por território brasileiro. É uma zona de mata fechada, né? Floresta fechada, impenetrável. Para passar com o exército muito difícil. Então precisaria usar o território brasileiro através ali da fronteira, né, de Pacaraima, no extremo norte do Brasil. E o governo brasileiro já se posicionou que não vai permitir uma invasão da Guiana através do território brasileiro. O Brasil já reforçou as fronteiras na região e não permitirá, né? Outra coisa, o governo Maduro não vai querer se dispor com o governo brasileiro, principalmente o governo atual, que sempre esteve ali alinhado, apoiando a Venezuela, né? Desde a época do Hugo Chávez, agora também do Maduro. Então o governo venezuelano não vai querer se dispor com um dos poucos governos na América Latina e podemos dizer no mundo que ainda, né, dá apoio para a forma de governo, né, governo que se tem na Venezuela, né, que é um governo autocrático, corrupto e autoritário, né, que está entre os párias, né, entre os estados párias no mundo, né? Deixa eu ver o que temos mais aqui. Sim. Uma possível ação militar da Venezuela na Guiana talvez possa dar ao mundo, principalmente aos americanos, o motivo que gostaria de ter para invadir a Venezuela, para uma ação militar na Venezuela e a derrubada do governo Maduro, né? Apesar de todas as ações antidemocráticas, a expulsão das empresas, estatizações, da crise humanitária, política que se vive na Venezuela, mas todos os países se abstiveram de ir um passo além do manejo político na Venezuela, mas uma invasão da Guiana, né, era a desculpa que esses países precisariam para invadir, né, invadir o país como um pacificador e derrubar o governo que causou a guerra, né? Outra coisa que o Maduro, se não houver uma invasão dessa natureza, outra coisa que o Maduro vai perder, que vai ser muito caro, é a então suspensão das sanções, né? Os Estados Unidos recentemente suspendeu as sanções, né, por conta da forma autoritária com que o presidente Maduro e seu partido governam, né? Ele deu oportunidade para uma abertura democrática e uma invasão na Guiana seria jogar isso fora, né? Então, pelo menos por enquanto, é pouco provável que haja uma invasão da Venezuela contra a Guiana, mas também não está descartada, né? A gente não pode duvidar de nada de governos, como poderíamos dizer, governos populistas, ufanistas, histriônicos, sensacionalistas, como é o governo de Maduro. E aí, cenas para os próximos capítulos, né? Vamos aguardar. E aí a gente pode fazer um link, uma ligação também com
a Guerra Fria 2.0, que está se construindo, né? Ali Israel, Hamas, países árabes, Ucrânia, OTAN, Rússia, Índia, China. A teia está se formando, né?